tua vida. Muito obrigada. Deus. Que bom. Aleluia. Deus é fiel, amém? Então, queria que você ainda se mantivesse de pé. Nós vamos ainda adorar o Senhor. Vamos cantar e exaltar o Senhor. Foi para isso que nós viemos aqui nessa noite, amém? É uma noite de festa, e nada melhor do que agradecermos ao nosso Pai, ao nosso Deus, por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. Ele é tudo para nós. Maravilhoso é o Senhor. Aleluia. Tua presença em minha vida é o meu maior tesouro. Ela é mais preciosa do que a prata ou ouro. Nada se compara a ti. Tua presença em minha vida, Senhor. Tua presença em minha vida é o meu maior tesouro. Ela é mais preciosa do que a prata ou ouro. E nada se compara a ti. Nada nesse mundo é melhor, Senhor. E nada nesse mundo é melhor que tua presença. Nada me alegra mais que a tua vida em mim, Jesus. E nada se compara a ti. És tudo para mim, Senhor. Aleluia. És tudo para mim, minha segurança e paz. És tudo pra mim, meu Salvador, meu Adonai. És tudo pra mim, meu abrigo, meu descanso. E nada se compara a ti. És tudo pra mim, és tudo pra mim, minha segurança e paz. És tudo pra mim, meu Salvador, meu Adonai. És tudo pra mim, meu abrigo, meu descanso. E nada se compara a ti. Aleluia, Senhor. Nada se compara a ti, Senhor. Nada se compara, Senhor. Tua presença é tudo. Tua presença em minha vida, Jesus. Tua presença em minha vida é o meu maior tesouro. Ela é mais preciosa do que a prata ou ouro. E nada se compara a ti. Nada desse mundo é melhor que a tua presença. E nada nesse mundo é melhor que tua presença. Nada me alegra mais que a tua vida em mim. E nada se compara a ti. Tudo pra mim, minha segurança e paz. És tudo pra mim, meu Salvador, meu Adonai. És tudo pra mim, meu abrigo, meu descanso. E nada se compara a ti. És tudo pra mim, és tudo pra mim. Nada se compara. E nada se compara a ti. És tudo pra mim. Nada. E nada se compara a ti.
és tudo pra mim, e nada se compara. Oh, nada se compara, nada se compara a ti. És tudo pra mim, e nada se compara a ti. És tudo pra mim, e nada se compara a ti. És tudo pra mim, e nada se compara a ti. Nada se compara a ti. Nada se compara ao teu amor. Nada se compara à tua bondade. Nada se compara à tua fidelidade. Tu és tudo que eu tenho, Senhor. Tudo que eu preciso está em ti. As minhas fontes estão em ti. Tu és o meu socorro. Tu és, Senhor, o meu amparo e o meu abrigo. Tu és tudo que eu preciso, Pai. Tu és a força da minha vida, a rocha da minha salvação. Tu és o meu Deus. Ah, eu espero em ti, eu confio em ti. És tudo, Pai, que eu tenho. Tudo que eu tenho, meu tesouro é o Senhor. Tu és tudo que eu mais quero. Aleluia, eu te adoro, Senhor. Eu te louvo, pois tu és digno. Tu és maravilhoso. Ah, Pai, a tua graça, Senhor, é maravilhosa. Abundante a tua misericórdia, é grande. Grande é a tua fidelidade, Senhor. Tu és tudo. Te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, porque tu és fiel. Aleluia, aleluia. Deus é bom, amém? Você pode sentar. Obrigado, gente. Graças a Deus. Muito bem, nós temos ainda uma homenagem. Nosso apóstolo Guto tem um vídeo aí para passar para o nosso aniversariante. Olá, pastor Tiago, graça e paz. Eu quero passar aqui, Tiago, para parabenizar você. Eu sei que a igreja está preparando um momento especial para você. Eu não vou poder estar junto aí, mas virtualmente, através desse vídeo, eu queria me fazer presente para parabenizar você por mais esse ano de vida. Tiago, você representa muito para mim, para minha família e para todo o Ministério Verbo da Vida. Você tem sido um braço de apoio para nós, de socorro para muita gente na nossa nação e fora da nossa nação. E eu creio que você vai estar crescendo muito mais em Deus com esse próximo ano chegando. E quero fazer uma citação mesmo de Benjamin Franklin, que diz o seguinte: um tesouro pode não ser um amigo, mas um amigo será sempre um tesouro. Muito obrigado por sua amizade, muito obrigado por tudo que você representa, né? E tem feito para todo o mundo, né? Tiago, você é uma grande bênção. Comemora aí com a igreja, comemora aí com os irmãos. E creio que logo nós vamos estar juntos também para celebrar e eu passar um presentinho para você. Grande abraço, valeu. Aleluia, glória a Deus. Então, estão dizendo aqui que faltou parabéns. E a gente não vai deixar de fazer isso, né? Então vamos cantar os parabéns para o nosso pastor, tá bom? Posso pedir a você ficar de pé só mais uma vez? Me desculpa, tá? Mas vamos lá? Então, qual é o tom aí? Isso, vamos lá? Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de... Oh, parabéns, isso, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Glória a Deus, parabéns, pastor, mais uma vez. Muito bem, queridos, podem sentar. Glória a Deus, que maravilha. Tomei aí o seu lugar hoje aqui na administração, que já estava tudo pronto, slides, tanta coisa, mas tudo bem. Queridos, que prazer, é uma honra muito grande estar aqui nessa noite. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, agradecer a Juliana, né, pelo convite.
de poder fazer parte, né, desse dia maravilhoso, tão marcante. Eu sei que o seu aniversário ainda é no meio da semana, mas nós já estamos celebrando. E para mim é um grande prazer, né, estar aqui hoje para poder servir da mesa do Senhor, uma palavra que possa nos alimentar, fortalecer, nos encorajar. Essa é a vontade de Deus para nós, amém? Então eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu quero só orar. Pai, muito obrigado pela sua graça, obrigado pelo favor do Senhor na nossa vida, por esse momento tão maravilhoso. Obrigado pela sua palavra correndo velozmente nesse lugar, alcançando os teus filhos nas suas necessidades. E que nessa noite, Pai, o seu nome seja glorificado, exaltado, pois é para isso que nós existimos e vivemos e nos movemos. Muito obrigado pela tua fidelidade na vida do pastor Tiago, na vida dessa igreja. Obrigado porque aqui é o lugar onde nós temos recebido, Pai, o maná, a palavra que tem fortalecido a nossa vida e nos ajudado no nosso chamado e ministério. Muito obrigado por tua fidelidade, no nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus. Então, queridos, eu sei que há um tema da vez, né, aqui na igreja. Estamos falando sobre vida de gratidão, e algo veio ao meu coração, né, falando também com Juliana, e Deus colocou algo no meu coração para falar nessa noite. Tem a ver com gratidão. Nós somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito, pela palavra que nós temos recebido nesse lugar. Não há como não agradecer a Deus, não louvar a Deus por tudo que nós recebemos aqui. Hoje eu estou pastoreando a Igreja Verbo da Vida, lá na cidade de Juazeiro, na Bahia. Mas agora no dia 29 de dezembro, né, está completando 20 anos que eu saí daqui, né, dessa igreja, da igreja onde eu servi por tanto tempo, né, servi no louvor aqui por 8 anos, congreguei por 10 anos aqui. Mas no começo lá dos anos 2000, né, Deus começou a nos levar cada um para o seu lugar. Havia uma comoção no nosso coração sobre um chamado. Eu lembro que ainda nós estávamos na igreja lá na Prata, e eu terminei de cantar no louvor, e aí, como a gente sempre fazia, a gente chegava muito cedo, e aí quando terminava a gente corria para ir tomar uma água e ir ao banheiro. Enquanto eu passava lá no estacionamento, eu ouvi uma voz falar aqui no meu ouvido, né, disse assim: se prepare. Aí eu parei, olhei se tinha alguém falando comigo, ninguém falava. Eu fui para o banheiro e voltei preocupado, porque eu lembrei daquela passagem lá do rei, né, que o profeta disse: ele prepara que tu vai morrer, né? Meu Deus do céu, será que eu vou morrer tão novo? Mas se prepare, né? Deixar uma viúva bem novinha, bonita. Mas não era isso. Dias depois eu recebi um convite para fazer parte da primeira turma da escola de ministros, que iria começar aqui em Campina Grande. E eu entendi aquela palavra se prepare, né? Uma vez o pastor Raul, o doutor Raul, me encontrou também no mesmo estacionamento, me parou, e ele disse assim: rapaz, eu vejo que você anda bem bonitinho, bem arrumadinho. Eu digo: é. Ele disse: você está investindo na sua vida espiritual? Eu disse: como assim? Ele disse: você tem gastado dinheiro com livro, essas coisas. E naquele conselho, pastor, eu carrego ele comigo até hoje. Daquele dia em diante eu comecei a investir na minha vida, pois eu sabia, havia um chamado de Deus na minha vida, assim como há um chamado de Deus na vida de todos nós. E eu quero falar hoje sobre a importância do chamado mesmo. Eu quero falar sobre essa importância da gente dar ouvidos a Deus, a sua palavra, e a gente seguir o chamado que Deus tem para cada um de nós, né? Quando eu falei que estava saindo de Campina Grande, algumas pessoas não entenderam porque eu estava indo lá para aquela terra. Eu estava indo para Petrolina, acompanhando meu irmão, o pastor Policarpo, que estava assumindo a igreja de Petrolina naquela época. E eu estava deixando de Campina Grande, a igreja que eu tanto amava. Mas foram 6 meses de oração mesmo, buscando a Deus por uma confirmação. E paz e alegria chegou ao meu coração para ir até aquele lugar. E ali naquela cidade nós trabalhamos arduamente, plantamos raízes ali, fundamentos que hoje nós estamos vendo, resultado das nossas declarações de fé que aprendemos aqui, né? Daquilo que saiu da nossa boca, nós estamos vendo hoje colhendo-se aqueles frutos. E servimos lá por algum tempo, e no ano 2007 eu entrei de fato no chamado pastoral. Até então não tinha noção, né, daquele chamado pastoral na minha vida, mas havia uma disposição. O chamado, todo chamado, ele começa, irmãos, com uma disposição, um desejo de servir a Deus ardentemente.
Todo chamado começa assim. Ele não começa com alguém batendo na tua porta e dizendo: olha, você é um pastor, você é um profeta, Deus está te chamando para isso. Mas começa com um desejo íntimo no coração da gente, algo que a gente não consegue explicar. E eu posso olhar, uma vez eu fiz um questionamento e perguntei: Senhor, como foi que eu cheguei até aqui? E Deus me mostrou lá no Salmo de número 23, dizendo como Deus guia a gente até o chamado. Ele nos guia mansamente, sem nenhum alarde, sem nenhuma extravagância, mas mansamente Ele nos conduz até aquele lugar, até aquele chamado que Ele tem para cada um de nós. E estando aqui, servindo a Deus nessa igreja com todo o coração, eu pude acompanhar, ver o Tiago, criança, chegando aqui, e a gente começa a servir, tocar no louvor, a gente se consagrava, era tempo mesmo de busca do Senhor. Recebemos tantas palavras, tantas profecias, tantas orações, e hoje, olhando para a palavra que Paulo disse a Timóteo, nós corremos a nossa carreira firmada nessas profecias, das quais nós fomos objetos. Paulo disse a Timóteo: olha, combate, firmada nas profecias das quais você foi objeto. Muitas coisas foram ditas ao nosso respeito, ao seu respeito. Tantas palavras têm sido ditas sobre o teu chamado, e você só precisa estar disponível, você só precisa estar com o coração pronto para servir ao Senhor. Deus vai te colocar exatamente no lugar aonde Ele te criou para estar. Nós descobrimos, nós aprendemos no Rema, que um chamado, a gente não escolhe, a gente descobre esse chamado. E a gente vai servindo a Deus, nós vamos caminhando, e esse chamado ele vai se descortinando diante de nós. Os frutos começam a aparecer. As pessoas perguntam: pastor, como é que a gente descobre, como é que a gente sabe que tem um chamado? Nós começamos a ver os frutos que estamos dando, aquilo que está saindo da nossa vida, está abençoando pessoas. Esses são os frutos. Eu me vi aqui num grupo de louvor na época, que botamos um apelido carinhoso de Devéios, ou os dinossauros, porque nós tínhamos aqui Orlando, o saudoso Orlando na bateria, o pai do nosso amado Arthur, Brasil, Joãozinho. Eu e Tiago eram os mais novos, Tiago? Eu vou ficar aí no teu time. Mas me vi muitas vezes sentado com essas pessoas mais velhas, aconselhando elas, cuidando delas, indo atrás quando estavam fracas, falando, e aquele chamado estava lá o tempo inteiro, e a gente passava desapercebido. Mas quando a gente se dispõe a servir ao Senhor, as coisas começam a acontecer, o chamado aflora, as coisas começam a vir à tona, e as pessoas começam a reconhecer esse chamado na nossa vida. E assim tem sido na vida do pastor Tiago, na vida de muitos que estão aqui. Então eu falo para você que está sentado aqui, como eu um dia estive sentado, talvez achando que não tem um chamado de Deus na sua vida, nos 5 dons ministeriais. Nós sabemos que todos fomos chamados para sermos ministros da reconciliação, mas Deus está levantando ainda os seus ministros dos 5 dons ministeriais. Deus ainda está levantando pessoas, capacitando pessoas e ungindo pessoas para essa nova geração, esse novo tempo. E nós como igreja precisamos estar atentos a isso, porque um dia todos nós que estamos aqui hoje nessa posição vamos passar, mas Deus precisa de uma nova geração, e essa nova geração está sentada aí, esperando uma oportunidade. Mas eu digo a você, a oportunidade está na sua frente, a oportunidade está ao seu lado. Sirva a Deus aonde Deus te colocou para servir, sirva com todo amor. Se você tem servido num departamento, faça com toda a dedicação, e na hora certa Deus vai honrar você. Amém? Então queridos, eu quero ler uma passagem que está aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 17, porque um chamado, muitas vezes, ele precisa ser reconhecido, e esse chamado, ele vai muitas vezes passar por uma provação, e a gente precisa de fato saber a quem nós devemos primeiro convencer. Durante muito tempo eu fui conhecido apenas como o rapaz do louvor, da igreja. Algumas vezes ia pregar em alguns lugares, e as pessoas diziam: você prega também? Eu prego. Eu achei que você só cantava. Eu digo: eu canto também. Aí você ensina no Rema? Eu ensino também. Porque eu entendo, muitas vezes um chamado ele vai ter que passar pelo teste mesmo, do tempo, da aprovação. As pessoas precisam ver frutos na nossa vida, para que esse chamado seja de fato abraçado. Hoje eu estou à frente de uma igreja, uma grande igreja,
lá na cidade de Juazeiro, ali do lado de Petrolina. Deus nos conduziu para lá no ano de 2010 e nós acabamos de mudar para um prédio, né, que tem 5 vezes a capacidade de pessoas naquele lugar, e é um desafio muito grande. E para que você realmente enfrente desafios como esse, né, estar à frente de uma grande igreja como essa, você precisa realmente ter no seu coração a certeza de que o Deus que te chamou, Ele te aprova, Ele está com você. A aprovação de Deus é a mais importante, essa é fundamental. E logo após, as pessoas irão reconhecer o teu chamado e elas irão te abraçar nisso. Então, em 1 Samuel, no capítulo 17, a partir do versículo 31, fala daquela batalha lá de Davi com Golias, na verdade, mas aqui fala do que aconteceu antes. Diz assim: ouvidas as palavras de Davi, versículo 31, anunciaram-na a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar contra ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão, um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Amém? Glória a Deus. Nós vemos aqui, irmãos, Davi, nós conhecemos essa história, uma história muito conhecida. Davi vai enfrentar um gigante, Golias, e a gente já sabe o final da história. E quando a gente já sabe o fim do filme, né, a gente fica bem tranquilo, né? A gente se acomoda na cadeira e diz: já vi esse filme, eu já sei o que vai acontecer. Davi vai jogar uma pedra na cabeça de Golias, vai matar ele e vai dar tudo certo. Mas para o rei Saul, amados, era uma decisão muito grande, era algo muito sério, né? Colocar, talvez você não perceba, mas estava um reino, estava em jogo, a vida do próprio rei estava em jogo, a vida de todo aquele exército estava agora confiada na mão de um jovem, na mão de um menino que iria enfrentar um gigante, né? Que iria assumir uma responsabilidade gigantesca. Eu fico pensando a que ponto de aflição estava o coração daquele rei para ceder àquele garoto que dizia: eu defenderei o seu reino e defenderei a sua vida. Era algo muito, né, apavorante e sem saída. O rei, que era a única pessoa naquele exército que podia enfrentar aquele gigante, né, de igual para igual. Pois se você lembra, a Bíblia diz que Saul, ele era muito alto, dos que haviam em Israel dos altos, o mais alto batia no seu ombro. Então a diferença dele para aquele gigante não era tão grande, mas a disposição do coração, né, já havia o derrotado, aquele medo já o havia paralisado. Mas alguém se levanta com ousadia e ele precisava convencer aquele rei a deixá-lo lutar aquela guerra. E Davi convence aquele rei pela sua pregação. A pregação de Davi foi tão veemente, tão poderosa, que ele consegue convencer o rei a colocar a sua vida na mão dele. O chamado de Deus, amados, na nossa vida, o Senhor confia em nós. Jesus falando lá em Lucas no capítulo 22, né, no versículo 29, Jesus disse assim: assim como o Pai me confiou um reino, eu confio a vocês. Deus confiou a nós, o Senhor confia nos seus pequeninos aquilo que realmente é importante. Aquele rei, ele precisou ser convencido. Então, num chamado, a primeira coisa que nós precisamos fazer é convencer o rei. Para que o nosso chamado se desponte, o nosso chamado se destaque, o rei precisa ser convencido, e o nosso rei é o Senhor. Ele precisa estar convicto da nossa interação e da nossa entrega. O nosso coração precisa estar voltado, né, para Deus, e nós precisamos dizer para Ele: Senhor, eu consigo essa tarefa, eu consigo cumprir a tarefa, eu vou cumprir porque o Senhor está comigo. O rei foi convencido naquele dia, e nós vemos esse próprio rei, uns versículos antes, tentando, amados, convencer Davi a não enfrentar aquele desafio. Talvez você olhe assim e diga: poxa, estar à frente de uma igreja tão grande é um desafio muito grande para alguém tão jovem.
Eu fico pensando, quando anunciaram que o Tiago seria o pastor dessa igreja, eu fiquei tão feliz, porque eu conhecia a capacidade dele. Eu conhecia há muitos anos, e eu sabia da sua capacidade. Um jovem extremamente dedicado a Deus, inteligente, muito estudioso, não é? E quando foi anunciado que ele seria o pastor dessa igreja, me veio uma alegria muito grande, pois eu sabia, ele vai dar conta disso aqui, né? Ele dará conta. Talvez você não imagine, mas irmãos, estar à frente de uma obra, de uma igreja, é uma responsabilidade muito grande. Graças a Deus pelas pessoas, pela equipe que nós temos, mas pesa sobre a cabeça do pastor a maior responsabilidade. Se algo der errado, não é a equipe que vai pagar o pato, mas é aquele que está à frente, onde o seu nome está lá, né, na ata, no contrato. É o nome do pastor que vai resolver todas as coisas. Então muitas vezes, né, entrar num chamado como esse é meio apavorante mesmo, mas quando a gente consegue convencer o rei: Senhor, me dê a oportunidade, eu vou fazer, eu vou conseguir, eu vou mostrar. E foi isso que Davi fez. E aquele rei antes tenta impedi-lo, sabe? Muitas vezes as pessoas vão desconfiar mesmo do seu chamado. Você tem certeza que tem um chamado? Você tem certeza que você pode assumir uma responsabilidade como essa? Você acha que você pode? Mas amados, Deus, o Deus que te chamou, é o Deus que te capacita. E eu acho tão interessante, porque as pessoas vão tentar convencer a gente, né, de algo que a gente não pode fazer, só que já aconteceu uma vez. E se já aconteceu uma vez, no termo jurídico, isso é um precedente. E se é um precedente, vai acontecer novamente. Se Deus já fez uma vez, Ele faz de novo. E o rei diz assim para Davi: olha, contra esse gigante você não pode lutar, porque você é muito jovem, e ele é guerreiro desde a sua juventude. E Davi diz assim, talvez se eu fosse Davi eu tinha dito: bem, chegou a minha hora de começar. Assim como ele começou na juventude, eu vou começar na juventude também. O que me impede, né? Se ele teve sucesso na sua caminhada até agora, começando muito cedo, eu posso começar muito cedo. Nós vemos nos livros de Kenneth Hagin ele falando que começou a pastorear muito cedo. O que você está esperando para buscar a Deus, para desenvolver o seu chamado? Sabe, as pessoas estão esperando por alguém que tenha a palavra da fé, a palavra que sai desse lugar, a palavra que vai alcançar pessoas. Pessoas estão esperando por você, pessoas estão esperando que você lance uma palavra e resgate ela das mãos do diabo mesmo, tire pessoas das trevas. Estar diante de um chamado como esse, amados, é gratificante quando a gente vê vidas sendo transformadas, quando nós olhamos para famílias sendo salvas, quando a gente consegue compartilhar. Esse era o desejo que eu tinha ao sair daqui há 20 anos atrás. Eu só queria compartilhar o que eu recebi. Eu só queria dizer para as pessoas como é viver pela fé, apresentar o Deus maravilhoso que nós conhecemos. Um Deus, amados, que age por nós, um Deus que é por nós, não é o nosso inimigo, que Deus não é o nosso problema, Deus é a solução da nossa vida. Essa foi a mensagem que eu saí anunciando ela daqui para as pessoas. Deus não é o causador do teu infortúnio, Deus é a solução para a tua vida. E isso qualquer pessoa pode anunciar, qualquer um pode dizer que Deus é maravilhoso e que Jesus pode salvar. Então, como eu disse a você, um chamado muitas vezes ele vai ser provado mesmo. E Deus, amados, Ele quer, né, simplesmente ver aonde está o nosso coração. Eu quero ler só mais uma passagem que está no livro de Lucas, no capítulo 18. E quando Deus nos chama, Ele sabe exatamente o que está fazendo. Então há 20 anos atrás, dia 29 de dezembro, agora completam 20 anos. Eu saí apenas com um desejo no meu coração: servir a Deus lá na igreja em Petrolina, cantar e tocar o meu violão, adorar o Senhor. E era só isso que eu imaginava que faria naquele lugar. Mas 3 anos depois, eu estava entrando no meu chamado pastoral. 3 anos depois, eu estava convicto de que havia um chamado pastoral na minha vida. Eu sei que muitas pessoas não acreditaram a princípio. É só o menino que canta. Mas amados, Davi era só o menino que tocava. Mas Deus escolhe, né, as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e aquelas que parecem ser mais fracas para confundir as fortes. Então, se Deus pôde usar a mim, tão baixinho, com tão pouco cabelo, Ele pode usar você. Amém? Lucas capítulo 18, versículo 18.
fala sobre o chamado de Deus, de Jesus, sobre a vida de um homem, de um jovem. Diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe ele: tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus lhe disse: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Amém? Glória a Deus. Eu não sei você, mas eu vejo uma oportunidade, alguém que está diante do próprio Deus, e essa pessoa, ele faz um questionamento. Talvez a pergunta dele era somente: o que eu faço para herdar o reino dos céus, ou como eu faço para ir para o céu? Mas Jesus, ele tem planos maiores para nós. Ele não quer simplesmente nos dar o céu, ele não quer simplesmente que a gente vá para o céu, ele quer que nós sejamos instrumentos dele aqui nessa terra, capazes de testemunhar do seu poder e da sua glória. E aquele homem faz uma pergunta e Jesus simplesmente diz para ele: você conhece os mandamentos? E ele prontamente disse: olha, claro, eu observo isso desde a minha infância. Mas, amados, nós sabemos, né, lá pelo Velho Testamento, se lermos Deuteronômio capítulo 30, que não existe apenas mandamentos. O Senhor, ele fala: se nós ouvirmos os mandamentos, se nós honrarmos os seus decretos, se nós observarmos os seus estatutos, e se nós, amados, ouvirmos os seus juízos. Essa palavra juízos, que a Bíblia fala lá no Velho Testamento, ela não está falando de juízos como castigo ou uma punição, mas aqui fala sobre alguém que tem a capacidade de analisar as coisas por você. Amém? Alguém que vai julgar algo por você. Os juízos do Senhor é a capacidade que Deus tem de julgar algo por nós. Aquilo que nós achamos que é certo, mas Deus diz: espera aí, deixa eu ver, deixa eu analisar e eu vou te dizer se é certo ou se é errado. E se você der ouvidos a isso, você se dará muito bem. É o que está acontecendo aqui. Juízos aqui a gente poderia também chamar de conselhos. Das 7 manifestações do Espírito de Deus sobre a vida de Jesus em Isaías no capítulo 11 é que o Espírito de conselho estaria sobre ele. E aquele homem estava aqui ouvindo, né? Ele disse: eu conheço os mandamentos eu tenho observado. Mas Jesus vai dizer: eu vou julgar algo por você, eu vou agora te dar um conselho, e este conselho, se você acatar, tudo vai dar certo na sua vida. Jesus disse: muito bem, falta-te uma coisa. Você deve vender o que você tem, dar aos pobres, e aí você terá um tesouro no céu. Depois você pode vir e me seguir. E aí estava a grande oportunidade daquele homem receber, ou ter aquilo que ele tanto buscava. O que eu faço para ter uma herança celestial? Então, muitas vezes o teste do nosso chamado será esse. Não basta apenas a gente conhecer os mandamentos e a palavra, mas nós devemos estar abertos a ouvir os conselhos e os julgamentos de Deus. Foi assim que Adão errou lá no Éden, quando não atendeu aos conselhos e aos juízos de Deus. Muitas vezes nós queremos fazer da nossa forma, mas Deus está dizendo: olha, eu provei isso e não é bom. Se eu fosse você, eu não entraria dessa forma, eu não iria por esse caminho. É como se nós nunca tivéssemos tomado água, mas Deus diz assim: deixa eu experimentar por você. Não é bom. Ele também pode dizer: é bom, você pode ir. Davi muitas vezes buscou ao Senhor dizendo: Senhor, eu irei contra os filisteus, eu posso sair contra eles. E Deus era o responsável por fazer os juízos, por trazer aquele conselho. Então, no nosso chamado, amados, nós devemos estar atentos a isso, ao conselho de Deus. E eu falei para você que enquanto eu orava para buscar a Deus, se era para sair daqui de Campina Grande, se era para eu ir para aquele lugar que Deus tinha para mim em Petrolina naquele momento, eu conhecia o que a palavra dizia, eu olhei para a palavra, eu busquei o Senhor na palavra, eu encontrei consolação na palavra, mas eu olhei para os conselhos do Senhor na palavra. Os conselhos dele apontavam para uma decisão assertiva, os conselhos de Deus apontavam para algo favorável, ainda que os nossos olhos não estivessem vendo muitas coisas, mas no coração havia uma nota: confia no Senhor, eu estou com você, eu não te desamparo, ei, eu estou contigo.
Eu lembro que eu fui conversar com o pastor João Roberto, era o pastor na época, e contei para ele que estava saindo, e ele, como um pastor muito amoroso e sábio, me aconselhou naquele momento. Ele disse: olha, meu filho, você tem certeza? Você tem esposa, tem filho, cuidado com o que você vai fazer. E respeitando ele, né, de todo o meu coração, eu disse para ele: pastor, eu preciso ir lá. Ele disse: precisa? Eu digo: se eu for e não der certo, o senhor me aceita de volta? Ele disse: aceito. Eu digo: então eu vou, porque eu preciso ir. Eu não posso viver a minha vida inteira dizendo assim: se eu tivesse ido, hein? Quantas pessoas têm perdido a oportunidade porque elas não conseguem nem tentar alguma coisa, elas não conseguem nem sair de onde estão. Você precisa, amado, se desprender do lugar onde você está. Se há um chamado na tua vida, um chamado de Deus no teu coração, você precisa confiar em Deus. Nós sempre temos um lugar que a gente pode voltar. Nós sempre podemos dizer: ei, olha, eu não acertei, mas eu tentei. Sabe, Davi partiu para aquele gigante com toda a convicção. Ele não partiu com dúvida. Ele sabia: o desafio é grande, mas o Senhor dos exércitos está comigo. O Deus de Jacó é o meu refúgio e a minha fortaleza. Ele sabia que o Deus que o chamou havia ungido a sua cabeça. Algumas pessoas acham que Davi foi ungido, né, rei, porque ele tinha matado leão e urso. Nada disso. Se você for ler a sua Bíblia, a Bíblia vai dizer que ele foi ungido. A unção veio sobre ele antes dele fazer essas proezas. A unção, a força do Senhor é quem nos capacita a realizar a sua obra. Ele nunca matou leão e urso antes de ser ungido por Samuel naquele dia. Havia uma força diferente, havia algo diferente sobre a vida dele. A confiança dele não estava na sua habilidade em jogar pedra nas pessoas mas estava no Deus que o chamou, aquele que habitava dentro dele, aquele que era a sua fortaleza, aquele que realmente nos capacita para realizarmos a sua obra. Então nós temos um chamado, e esse chamado ele está ecoando dentro de nós. Até Jesus voltar, nós vamos estar pregando essa palavra. Até Jesus voltar, nós vamos estar anunciando o Deus Todo-Poderoso que nos chama. E com gratidão no nosso coração pela oportunidade. Eu agradeço a Deus todos os dias pela oportunidade de combater o bom combate da fé. Agradeço a Deus todos os dias porque eu sei que Ele está comigo nas dificuldades. No dia da aflição é a Ele que nós recorremos, e nós vemos a mão do Senhor estendida, nós vemos o Senhor nos ajudando, nós vemos Deus, amados, fazendo aquilo que Ele promete. Gratidão a Deus, gratidão pelo chamado. Nunca se maldizer: esse chamado, se eu pudesse estar fazendo outra coisa. Não, Senhor, eu não quero esse chamado. É maravilhoso, irmãos, estar no chamado de Deus, ser útil no reino de Deus. É maravilhoso pregar a palavra, é maravilhoso viver a palavra, ver os seus filhos, seus netos, ver a sua família caminhando da mesma forma. Hoje eu posso olhar para trás e dizer: valeu a pena ver meus filhos servindo ao Senhor, ver a minha casa firme em Deus, ver a minha próxima geração apontando para o mesmo caminho. Por quê? Porque nos dias das angústias e das agruras a gente não murmurou, nós não olhamos para trás e nunca praguejamos, né? Eu e os meus filhos fomos servir lá naquela cidade, e nós passamos pelo menos 5 anos sem ter um carro para andar. Eu tinha um carro, vendi meu carro aqui, peguei a minha casa, dei para alguém morar, e eu parti daqui com uma vida limpa. Eu digo: eu quero sair daqui com uma vida limpa, eu não quero deixar nada para trás, eu não quero ficar devendo um alfinete a ninguém. Eu lembro que eu vendi meu carro, paguei todas as dívidas que eu tinha na cidade, não deixei nada para trás, cheguei naquela cidade com a vida limpa. Eu digo: eu não tenho nada que ficou para trás, eu não fiquei devendo nada a ninguém. Nós vamos começar pela fé, e nós começamos pela fé. Nós trabalhamos pela fé, combatemos o bom combate, crendo nas profecias que foram ditas sobre a nossa vida, de que o Senhor é conosco, de que aonde nós colocarmos a planta do nosso pé, o Senhor tem nos dado por herança, de que as nossas mãos estão arregimentadas, estão adestradas para a batalha, para a obra. A nossa língua é como a pena de habilidoso escritor, a espada da palavra está saindo pela nossa boca. A palavra da fé que nós pregamos, ela está dentro do nosso coração, ela sai pela nossa boca e ela promove mudança, salvação, destruição no inferno. Essa é a palavra da fé que nós recebemos nesse lugar, a palavra que tem nos sustentado, a palavra que tem nos guiado a fazer a obra do Senhor. Então o Senhor nos confiou um reino, e esse reino, irmãos, ele, deve ser difundido mesmo.
nós devemos pregar com veemência. E eu olho para aquela pregação de Davi e eu fico maravilhado. Poxa, que pregação maravilhosa. Ela conseguiu convencer o rei, ela conseguiu convencer Saul. Sabe, Deus, nós olhamos para a palavra e nós vemos muitas vezes Deus sendo convencido de algo. Você deve lembrar das passagens onde Moisés fala com Deus algumas vezes, quando Deus diz a Moisés: olha, Moisés, se aparta desse povo, eu vou destruir esse povo, e eu vou fazer de você uma grande nação. Se fosse qualquer um de nós estaríamos muito aliviados, né, por nos livrar daquela raça de gente. Poxa, Deus vai destruir, o Senhor vai matar mesmo, que bom, né? Vai começar de novo comigo, vamos lá. Mas Moisés se posicionava no seu lugar, e ele disse assim: olha, Senhor, você lembra que o Senhor prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó? O Senhor prometeu para eles, né? E a Bíblia diz que Deus diz assim: eu vou fazer o que você está dizendo, eu vou fazer da mesma forma. Nós vemos Moisés dizendo: olha, Deus vai levantar um profeta semelhante a mim, ele será semelhante a mim. E nós sabemos hoje que é Jesus. Nós olhamos para os profetas e nós vemos, pelo menos eu encontro aqui na Bíblia, a maioria dos profetas, eles só tinham uma palavra muitas vezes de condenação para os pecadores. Pecou, prepara a tua casa, você vai morrer, né? Muitas vezes. Mas Moisés e Jesus foram os únicos que intercederam pelos pecadores. Foram os únicos que disseram assim: não, Senhor, esse povo é seu, não mata eles não, né? Eu vou subir a montanha, eu vou interceder por vocês pecaram horrivelmente, mas eu vou oferecer um sacrifício, eu vou interceder pela vida de vocês. A Bíblia diz que Jesus se levantou da mesma forma, certo? Como um legislador, como um profeta sobre essa terra, mas acima de tudo como aquele que tem compaixão da nossa vida, que olhou para nós, viu as nossas limitações, mas confiou em nós, confiou um reino poderoso nas nossas mãos. Deus confia em você, meu querido. Deus confia em você, assim como Saul confiou o reino naquele dia na mão de Davi. Deus tem colocado diante de você um reino, e a Bíblia diz que nós recebemos um reino inabalável, um reino poderoso que está dentro de nós. Nós devemos correr com essa palavra, anunciar ela nos 4 cantos desse mundo. O verbo da vida vai para todas as nações, para todos os lugares. Você é um candidato, né, a levar essa palavra por todo lugar. Nós sabemos que Campina Grande é o lugar onde semeou muitos ministros, né, nesse país e fora desse país. E olha quantas pessoas tem aqui. Há uma renovação, há um crescimento, há um despertar por causa da palavra que nós temos pregado. Essa palavra tem feito, irmãos, reboliço aí do Brasil afora. Essa palavra tem deixado as pessoas admiradas, né, com o poder que ela tem. Ela carrega um poder muito grande, e muitas vezes porque estamos ouvindo, nos enchendo ouvindo, talvez uma palavra assim não cause tanta admiração para nós, mas para alguém que está lá fora sedento, né, de uma palavra dessa, de mudança, meu Deus do céu, elas nos agradecem com tanto carinho. Elas dizem: olha, essa palavra mudou minha casa, mudou minha família, meu casamento foi transformado, meus filhos estão libertos. E é isso, amado, que Deus espera da gente. É isso que Deus espera de você. Então eu louvo a Deus, porque essa igreja, ela continua e continuará sendo um referencial. Sabe, nós amamos a igreja de Campina Grande. A nossa referência é a igreja de Campina Grande. Nós vivemos lá em Juazeiro, olhando para tudo que acontece aqui. Nós seguimos todas as coisas que acontecem. Os nossos olhos estão voltados para o que tem acontecido aqui em Campina Grande. Nós temos uma igreja maravilhosa lá do nosso lado, a igreja do pastor Edilson de Lira, que também é uma inspiração para nós, uma igreja que nos inspira muito a chegarmos, né, num nível de excelência como aquela igreja. Nós vamos chegar, mas Campina Grande é o lugar onde as nossas raízes estão fincadas, o nosso coração está ligado a esse lugar, e daqui a gente recebe a seiva realmente que nos impulsiona. Olhando para aquilo que nós aprendemos com o pastor Bud, eu digo para as pessoas: olha, nós temos, alguns de nós, o privilégio de ter servido nessa igreja no começo, ter aprendido do próprio, né, apóstolo Bud a palavra da fé que nos alimentou. As pessoas lá fora, elas ficam tão admiradas e elas querem saber: realmente você conheceu o pastor Bud? Você andou com ele? Você ouviu ele pregar? Sim, nós ouvimos ele pregar. As pessoas têm admiração, elas querem saber de onde essa palavra surgiu. Eu lembro que estava pregando numa cidade lá em 2007, lá no interior de Pernambuco, e eu chamei a igreja, uma pequena igreja, para quem precisava de oração para ser curado, e a igreja inteira veio para frente. As pessoas estavam todas doentes, e aí a gente orava pelas pessoas, colocávamos as mãos e elas eram curadas. As pessoas caíam debaixo do poder, coisas que elas nunca tinham visto.
E eu lembro que quando terminou aquele culto, o irmão que tinha nos levado para lá, muito preocupado, o semblante de meio assim, aí me levou para a casa dele, e aí me chamou num canto da sala e disse: olha, pastor, me diga uma coisa, não me engane não, por favor. Nós já fomos enganados demais, nós já sofremos tanto nas mãos de pastores aqui, olha, por favor, não nos engane. Eu nunca vi uma coisa como essa, chamar as pessoas, vem aqui que você vai ser curado. A gente geralmente diz assim, venha para ver se Deus cura você. Mas dizer com convicção, venha que Deus vai lhe curar, isso, onde foi que o senhor aprendeu isso, pelo amor de Deus? Não engane a gente, por favor, isso é de Deus mesmo, ou foi vocês que inventaram esse negócio? Foram vocês que inventaram isso. Eu disse, não, está na palavra sua Bíblia. E ele pegou a Bíblia, eu pedi para ele abrir em Marcos capítulo 1, verso 24, e lá a Bíblia diz que a pregação de Jesus era com muita autoridade. Olha, as pessoas ficavam admiradas e diziam, que doutrina será essa? Porque com autoridade ele expele demônios, ele usa autoridade. Que doutrina é essa? É uma nova doutrina? Eu digo, não, está aqui na palavra. E ele botou a mão na cabeça, quis arrancar os cabelos. Ele disse, eu já li tanto a Bíblia, mas nunca tinha visto isso. Meu Deus do céu, Satanás nunca mais me engana. E aquele homem foi livre naquele dia, seus olhos se abriram, e ele passa a pregar essa mesma palavra com ousadia agora, orando pelas pessoas, impondo as mãos e dizendo, enfermidade saia deles, porque encontrou uma oportunidade de alguém ensinar e dizer, ei, você tem autoridade, você pode, assim como Davi, abrir a sua boca, não corra para o seu gigante de boca fechada. Nós aprendemos. Eu nunca esqueci uma orientação da Mama Jane há anos atrás, onde ela pregava e dizia, olha, não foi difícil nós convencermos as pessoas de que a palavra de Deus é a verdade, mas tem sido às vezes difícil convencê-las a declarar a palavra, a abrir a boca e dizer o que a palavra diz. E é isso que nós temos lutado muitas vezes. Abra sua boca, diga o que a palavra diz, fale o que a palavra fala, pois a palavra de Deus na sua boca é Deus falando. Mas graças a Deus, que Deus tem levantado pessoas têm alcançado essa fé, elas têm se desprendido da sua religiosidade, as escamas dos olhos das pessoas têm caído por terra, e a palavra de Deus tem corrido velozmente. Eu tenho certeza que o norte da Bahia, lá onde eu estou, não será mais o mesmo. Não será, irmãos, nós estamos batendo na tecla, nós estamos forçando as coisas, nós estamos declarando sobre aquele lugar. Um lugar onde as pessoas declaram maldição, onde todo mundo que chega lá diz, é porque aqui na Bahia, né, meu irmão? Todo mundo tem medo da Bahia, o povo vai para lá e diz, aqui na Bahia o negócio é sério. Eu digo, não, aqui na Bahia o negócio é bom, aqui o negócio é quente, a pimenta aqui é a melhor que tem, não é? E as pessoas dizem, olha, porque é lá na Bahia, até os próprios baianos têm esse pensamento, de que aqui na Bahia é assim, você sabe, né? Esse estado, né, foi consagrado ao Senhor Jesus. Aonde nós chegamos, onde a palavra da fé chega, a transformação, a mudança, a libertação, a vida. Aonde a palavra chega, irmãos, é impossível permanecer da mesma forma. Então você só precisa convencer o rei do seu chamado e o resto das pessoas vão concordar com você. Saul teve que concordar, ele não pôde resistir à convicção daquele menino. Ei, eu posso ir lá. Ei, seu rei, deixa eu ir brigar com esse gigante. Deixa eu dar só uma pedrada nele, só uma, eu só dou uma. Aleluia. Uma palavra, irmãos, saindo da nossa boca com convicção, ela vai derrubar o gigante que for, ela vai fazer acontecer, ela vai trazer para você o resultado que você espera. Amém? Você pode ficar de pé, eu quero orar, nós já estamos encerrando. E eu quero agradecer mais uma vez a Deus, a irmã Juliana e ao Tiago. Chamo ele de Tiago porque toda a vida eu chamei assim, viu? Mas é pastor Tiago, tá? Para vocês. Tiago só para mim, tá bom? Então, meu filho, eu acompanhando a sua vida, né, seu desempenho, eu fico muito feliz, como eu falei naquele vídeo, e de ver como você é corajoso, né? Como sempre foi, um jovem muito forte, muito corajoso. E confesso, meu filho Rafael está ali, eu olhava para você e eu dizia, eu quero que meu filho seja assim. Luciana, sempre vimos muita semelhança de você com ele, né? Seu filho parece muito com ele quando era jovem, pequeno.
mas só por causa da sua firmeza mesmo, do seu caráter, né, dos jovens que nós podemos acompanhar. Você, como eu disse e repito, foi e sempre, né, será um exemplo mesmo para nós, de caráter, de seriedade. Você sabe que todo jovem tem aquelas brincadeiras, aquelas palhaçadas, e nós brincamos muito, somos bem extrovertidos, mas o Tiago sempre, né, nunca desrespeitou ninguém, nunca passou dos limites, era sempre muito brincalhão, muito divertido, mas com muito respeito. E eu louvo a Deus porque Ele me ajudou muito, né, a tirar minhas dúvidas, até das letras das músicas. Quando eu fazia errado, Ele corrigia. Fiz uma música uma vez, eu digo: olha, eu sou como a estrela que precisa do sol. Ele disse: ei, a estrela tem luz própria, rapaz. Eu digo: eita, é mesmo, né? Vamos botar a lua aí, bota a lua, né? E graças a Deus pelo professor, ele era meu professor, me corrigia. Os acordes das músicas eu não sabia tocar direito, botava uns acordes, uns pés de galinha lá, e ele dizia: ó, vamos botar essa nota. A gente brincava no ensaio, né, que ele disse: essa nota fantasma, né? Não existe nota fantasma. Ele disse: essa aqui que eu inventei, não sei nem que nota é não. E a gente se divertia muito, foi um tempo muito bom, né, muito divertido. E ver, né, onde Deus te trouxe e aonde Ele vai te levar, meu filho. Amém. Continua firme, o Senhor é contigo. O rei está convencido do teu caráter, da tua força, da tua determinação, viu? Você tem milhares de admiradores, eu sou um deles, tá? Estou ali na Bahia, orando por você, declarando sobre a tua vida, sobre o teu ministério, crescimento, favorecimento de Deus, e que essa história ainda vai longe. Nós vamos ver muitas pessoas, assim como nós, que servimos aqui. Um dia num ensaio como esse, eu estava orando, e Deus me disse: olha para eles. E o Senhor disse, mostrou cada um dos que estavam aqui. Deus disse: eles não vão ficar aqui, cada um deles tem um chamado. E eu via cada um, né? Pastor Manassés, o próprio Tiago, eu, né? Outros que estavam aqui na época, e a gente sabia, Deus vai nos levar. Aqui foi só o começo, aqui foi o lugar de receber as primeiras instruções. Então, aonde você está, seja lá onde for, Deus vai te ver. Um dia, quando eu cheguei em Petrolina, Janduí ligou para o meu irmão, passou o telefone para mim, e ele disse assim: ei, rapaz, você saiu da vitrine, hein? Eu disse: como? Você saiu lá da vitrine, você era de Campina Grande, lá era a vitrine. Eu digo: ah. Ele disse: mas o que eu quero dizer para você, não é porque você saiu, eu quero dizer para você que você não se preocupa, Deus está vendo você. Talvez você ache que agora ninguém te vê mais, mas Deus está vendo o teu coração, Ele está te vendo aí. E aquela palavra me sustentou até hoje, sabe, irmãos? Nós estamos num lugar bem longe, onde os olhos das pessoas às vezes não conseguem chegar lá, mas os olhos de Deus estão lá. Os olhos do Senhor estão sobre essa igreja, os olhos de Deus estão sobre você, aonde quer que você vá. Essa é a convicção que eu tenho. O que você está fazendo aí nessa cidade, em Juazeiro? Eu estou fazendo aquilo que o meu Senhor me mandou fazer. Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou fazendo a minha parte. Você precisa fazer a sua parte. Você precisa fazer a sua parte. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, pela sua palavra no nosso coração. Ela nos chama para um desprendimento. Ela nos chama, Senhor, para uma boa caminhada, para uma carreira de fé. E eu oro, Pai, nesse lugar, nessa noite, para que mais pessoas, assim como o pastor Tiago, assim como eu, assim como aqueles que tiveram coragem, Senhor, de ir, que hoje à noite o Senhor possa falar ao coração de pessoas, que hoje à noite o Senhor possa falar e convencê-los de que o Senhor é com eles, e que esse chamado não esmoreceu. Se você está aqui, você já serviu em algum lugar e talvez você se decepcionou, ou você parou por algum motivo achando que Deus esqueceu ou desistiu de você, deixa eu te dizer, Ele não desiste, Deus não se arrepende dessas coisas. Deus está dizendo: eu ainda estou te chamando para fazer aquilo que eu te designei para fazer. Ei, eu ainda continuo com a mesma disposição, diz o Senhor, eu não mudei. Apenas toma fôlego, renova as tuas forças e vai, pois eu sou contigo, eu te fortaleço,
Existem duas coisas que nós precisamos num chamado: é coragem e confiança. Josué lhe disse: seja forte e corajoso. Seja forte significa confiança. Corajoso, tenha coragem. Eu sou com você, por onde você andar. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem alguém aqui nessa noite que deseja receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se você está aqui e nunca fez essa decisão por Cristo, essa é a sua noite. Talvez seja a noite que Deus quer dar início ao seu chamado.